Lúcia Mendes ajeitou a roupa simples e respirou fundo diante da imponente mansão nos jardins. A casa parecia um palácio frio e silencioso, contrastando com a bolsa humilde e a carta de recomendação amassada que ela apertava contra o peito. Aos 32 anos, ela precisava daquele emprego, mas a fama da família Vasconcelos a assustava. Um verdadeiro cemitério de babás e faxineiras, onde ninguém durava mais que alguns dias. Ao tocar a campainha, o silêncio externo foi estilhaçado por gritos vindo de dentro, revelando que a calmaria da fachada era apenas uma ilusão. A porta se abriu bruscamente e Marta, a governanta com cabelo completamente desalinhado e olhos arregalados, puxou-a para dentro com urgência, como quem salva um soldado em meio a um tiroteio intenso. Antes de continuarmos essa emocionante história de transformação e amor, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum detalhe dessa jornada incrível. Marta encostou-se na porta fechada, ofegante, enquanto um avião de papel passava voando perigosamente perto de sua cabeça e explodia contra a parede. Bem-vinda ao campo de batalha, disse a governanta, tentando recuperar a compostura. Ela explicou rapidamente o cenário desolador. Rodrigo Vasconcelos, o famoso empresário viúvo, trancava-se no trabalho e na dor desde a morte da esposa, Fernanda, há 2 anos. Desde então, a casa ficará à mercê da anarquia de 4 crianças traumatizadas que, em apenas 6 meses, já haviam expulsado 17 funcionárias. A última durará apenas 2 horas. Lúcia olhou ao redor e viu o caos, móveis revirados, gritos ecoando. Pela janela, viu uma das crianças destruindo o jardim. Lúcia percebeu imediatamente que aquilo não era apenas bagunça ou má educação. Era um pedido desesperado de socorro. Nesse momento, Rodrigo desceu as escadas correndo. Era um homem alto e bonito, mas sua expressão carregava um cansaço permanente que apagava qualquer brilho em seus olhos. Vestia um terno caro pela metade e meias trocadas, o retrato de alguém que desistiu de cuidar de si mesmo. Ele mal notou a presença de Lúcia, limitando-se a perguntar com desânimo se ela era nova faxineira e expressando sua dúvida se ela duraria mais que a anterior, que saíra com as mãos queimadas de cola quente. A frieza com que ele tratou o incidente, apenas pagando uma indenização sem demonstrar qualquer emoção paternal ou disciplina, chocou Lúcia. Ele anunciou que tinha um voo e voltaria apenas na quinta-feira, subindo novamente para pegar suas malas, deixando um vácuo de autoridade na sala. Assim que o pai virou as costas, as feras surgiram no topo da escada. Pedro, de 12 anos, Ana Luía, de 10, e os gêmeos Bruno Bernardo, de 8, olharam para baixo com desprezo e desafio. Carne fresca, anunciou Pedro, o líder do grupo. Eles desceram as escadas prontos para intimidar, falando em brincadeiras perigosas com fogo e afirmando orgulhosamente serem os piores meninos do mundo. Lúcia, porém, não recuou nem demonstrou o medo que eles esperavam. Com uma calma desconcertante e um tom de voz suave, ela lamentou. Que pena! Eu trouxe uns doces artesanais, brigadeiro de paçoca que eu mesma fiz, mas eles eram só para crianças educadas. A estratégia foi arriscada, mas certeira. A menção ao doce caseiro, feito com carinho, quebrou a postura agressiva deles. A curiosidade venceu a rebeldia. Eles aceitaram o desafio de se comportarem por 1 minuto para provar o doce. Ao comerem, seus rostos se iluminaram e, por um breve momento, voltaram a ser apenas crianças carentes de afeto. No entanto, a paz foi destruída minutos depois. Quando Rodrigo desceu com as malas, passou direto pelos filhos sem um único olhar, um abraço ou uma palavra de despedida, e saiu para sua viagem. A rejeição explícita do pai foi o gatilho. O clima mudou instantaneamente. A tristeza nos olhos das crianças se transmutou em fúria. Eles jogaram os doces no chão, gritando que odiavam o pai e que ele não gostava mais deles. Enquanto Marta se encolhia, Lúcia observou a dor crua daqueles órfãos de mãe e de pai vivo. Sentiu seu coração apertar lembrando de sua própria orfandade e decidiu ali mesmo que não fugiria. Ela ficaria para lutar por eles. Lúcia observou a explosão de raiva das crianças não como um ato de maldade, mas como um grito de dor crua que ecoava o seu próprio passado. Ela sabia que aquele era o momento decisivo. Ou ela se tornava mais uma na lista de demissões, ou quebrava o ciclo. Com uma suavidade que desarmou o ambiente carregado, ela se ajoelhou no meio da sala, ficando na altura dos olhos deles, e sussurrou uma pergunta que freou os gritos. Vocês querem saber um segredo?
A curiosidade infantil, mesmo soterrada pela mágoa, falou mais alto. Pedro, ainda com os punhos cerrados, perguntou desconfiado do que se tratava. Lúcia então revelou sua própria cicatriz, contando como perderá a mãe aos 15 anos e vira seu próprio pai mergulhar num abismo de silêncio, tornando-se ausente e distante, exatamente como Rodrigo. A conexão foi imediata. Ao perceberem que aquela mulher estranha entendia a solidão que sentiam, a barreira de hostilidade começou a ruir. Lúcia explicou que, assim como eles, ela tentará chamar a atenção do pai fazendo bagunça e gritando, mas que isso apenas o afastava mais, pois ele não agia por maldade, mas porque estava com o coração partido e não sabia como consertar. Igual ao papai, sussurrou Ana Luía, numa compreensão dolorosa. Aproveitando a brecha, Lúcia propôs um desafio audacioso. Em vez de serem os piores meninos do mundo, eles usariam os 4 dias até a volta de Rodrigo para preparar uma surpresa, mostrando que podiam ser uma família de verdade. Marta, assistindo ao longe, duvidava do sucesso, mas Pedro, após trocar olhares com os irmãos, aceitou o acordo. Os dias seguintes operaram um verdadeiro milagre na mansão Vasconcelos. A terça-feira começou com um silêncio inédito. As crianças foram para a escola sem protestos, deixando Marta boquiaberta. Mas a verdadeira mágica aconteceu quando voltaram. Lúcia não apenas coordenou a limpeza da casa, transformando o caos em ordem, mas usou trabalho manual como terapia. Enquanto limpavam, ela puxou o assunto proibido, a mãe deles. Pela primeira vez em 2 anos, o nome de Fernanda foi pronunciado sem medo. Ana Luía confessou, entre lágrimas, que uma colega de escola dissera que a mãe morrera por culpa dela. Lúcia parou tudo imediatamente, segurou as mãos da menina, com firmeza amorosa, garantiu que mães amam para sempre e que o acidente nunca seria culpa deles. Aquele fardo de culpa, carregado por tanto tempo, foi finalmente aliviado. A casa, antes um campo de batalha frio, começou a aquecer com as memórias felizes. Sentados no chão da sala limpa, as crianças competiam para contar histórias sobre Fernanda. O bolo de chocolate insuperável, as canções desafinadas de ninar, as brincadeiras de luta que o pai desaprovava, mas que a mãe adorava. Lúcia ouvia atentamente, validando cada sentimento, reconstruindo a imagem daquela mãe amorosa e presente. A quarta-feira chegou com uma atmosfera de paz que parecia impossível dias antes. Os deveres eram feitos, as refeições eram tranquilas, e os gêmeos, antes destrutivos, agora riam lembrando das travessuras da mãe. No entanto, a insegurança ainda rondava o coração de Pedro, o mais velho e calejado. Enquanto aspiravam o tapete da sala, já na reta final da preparação para a chegada do pai, Pedro fez a pergunta que assombrava a todos. Você vai embora quando papai voltar? Ele temia que a transformação fosse vista como um truque e que, descoberta a farsa, Lúcia partisse, abandonando-os como todos os outros. Lúcia percebeu o medo do abandono nos olhos do menino. Ela prometeu solenemente que lutaria para ficar, explicando que o que estava acontecendo ali não era mágica, mas amor, e o amor não desaparece do nada. A quinta-feira amanheceu com uma mistura elétrica de ansiedade e esperança. A casa estava impecável, o jantar favorito de Rodrigo estava no forno, e 4 crianças, banhadas e vestidas com suas melhores roupas, aguardavam no sofá, tremendo de expectativa pelo momento em que a porta se abriria. Às 6 da tarde, em ponto, o carro de Rodrigo estacionou na garagem. Ele desligou o motor e permaneceu imóvel por um instante, segurando o volante com força, preparando-se mentalmente para o caos habitual, gritos, objetos quebrados e a rotatividade de funcionários. Ao abrir a porta da frente, no entanto, foi recebido por algo que não sentia há 2 anos: silêncio. Não um silêncio vazio, mas uma quietude pacífica. Marta, ele chamou, estranhando a ausência de barulho. Estamos aqui, papai. A voz de Pedro respondeu da sala de estar. Rodrigo caminhou até lá e parou no batente da porta, paralisado. A sala estava irreconhecível, não apenas pela limpeza impecável, mas pela energia do ambiente. Seus 4 filhos estavam sentados no sofá, banhados e penteados, olhando para ele com uma mistura de ansiedade e esperança. Surpresa! Disseram os 4 em uníssono, embora com uma timidez que partiu o coração de Rodrigo. Ana Luía explicou rapidamente que haviam limpado a casa e preparado o jantar favorito dele, enquanto os gêmeos, Bruno e Bernardo, sorriam orgulhosos. Rodrigo estava atordoado.
O que você fez com meus filhos? Perguntou ele ao ver Lúcia sair da cozinha enxugando as mãos. Nada demais, senhor. Apenas conversei com eles, respondeu ela com humildade. Mas Pedro, num gesto de coragem inédita, levantou-se e foi até o aparador, pegando um objeto que era proibido naquela casa desde o acidente, o álbum de fotos da família. O rosto de Rodrigo empalideceu instantaneamente. A dor do luto, que ele tentava enterrar sob camadas de trabalho excessivo, ameaçou transbordar. Não, disse ele, recuando. Eu não quero ver isso agora. Mas as crianças não recuaram. Pai, por favor, implorou Ana Luía. A gente sente saudade dela e você também. Rodrigo tentou argumentar que era melhor não tocar no assunto, mas Lúcia, observando da porta, interveio suavemente, lembrando que fugir da saudade só aumentava a dor e que era mais difícil carregar aquele peso sozinho. Derrotado pelo amor e pela exaustão, Rodrigo desabou na poltrona. Pedro abriu o álbum numa foto de Fernanda grávida, radiante. Lembra, pai? Você ficou nervoso achando que não saberia cuidar de uma menina, disse o garoto. Ao olhar para a imagem da esposa sorrindo, a represa que Rodrigo construíra dentro de si rompeu-se. Ele chorou. Não o choro contido de um adulto tentando ser forte, mas um choro convulsivo de quem segurou o mundo nas costas por tempo demais. As 4 crianças correram para abraçá-lo, chorando junto, reconectando os laços que a tragédia havia rompido. Aquele momento selou a permanência de Lúcia. Quando Rodrigo, recuperado e visivelmente mais leve, perguntou se ela poderia ficar, a resposta foi um coro entusiasmado das crianças. Nos meses que se seguiram, a mansão Vasconcelos transformou-se num lar de verdade. Rodrigo reduziu as viagens, passou a jantar em casa e a redescobrir o prazer da paternidade, guiado discretamente por Lúcia. Ela não era mais apenas a faxineira. Ajudava nos deveres, participava das reuniões escolares, oferecia o colo materno que tanto faltava. A felicidade parecia ter voltado para ficar, até que, 3 meses depois, a irmã de Rodrigo, Patrícia, veio visitá-los. Psicóloga, divorciada e cética, Patrícia observou a dinâmica da casa com um olhar clínico e desconfiado. Rodrigo, preciso falar com você, disse ela, puxando o irmão para um canto. Apontando para o jardim, onde Lúcia brincava de correr com as crianças, Patrícia destilou seu veneno. Ela alertou que aquela situação era perigosa, sugerindo que Lúcia estava se aproveitando da vulnerabilidade de um viúvo rico para se infiltrar na família. E se ela for embora? E se ela estiver manipulando todos vocês? Questionou, plantando a semente da dúvida. Patrícia argumentou que criar uma dependência emocional como empregada era um erro terrível, pois impediria as crianças de aceitarem a perda real da mãe e criaria obstáculos caso Rodrigo quisesse se casar novamente. Felicidade baseada numa ilusão não é saudável, sentenciou ela, convencendo Rodrigo de que ele precisava estabelecer limites rígidos e imediatos. Naquela noite, durante o jantar, a mudança foi palpável. Ana Luía, sentindo-se amada e segura, perguntou inocentemente: Pai, posso chamar a Lúcia de tia? A resposta de Rodrigo foi um corte seco e frio. Não, o nome dela é Lúcia. O sorriso da menina murchou, e Lúcia percebeu imediatamente que algo havia quebrado. Após a refeição, Rodrigo chamou Lúcia para o escritório. Com a voz dura de quem tenta se convencer de que está fazendo certo, ele repetiu as palavras da irmã. Disse que a proximidade estava excessiva, que poderia confundir as crianças e que, a partir daquele momento, ela deveria ser estritamente profissional. Você é nossa funcionária, não família, declarou ele. A frase atingiu Lúcia como um tapa físico. Segurando as lágrimas, ela concordou em se afastar emocionalmente, sabendo que aquela decisão, tomada por medo, feriria profundamente as 4 crianças que ela aprenderá a amar como se fossem suas. Na manhã seguinte, a mudança na atmosfera da casa foi brutal e imediata. As crianças, com a sensibilidade aguçada de quem já sofreu perdas, perceberam que Lúcia havia erguido uma muralha invisível. Quando Ana Luía correu para abraçá-la na cozinha, encontrou um corpo rígido e um bom dia formal, desprovido do calor habitual. Lúcia, você está brava com a gente? Perguntou a menina, com os olhos marejados de preocupação. Lúcia, sentindo o coração sangrar, desviou o olhar para a pia e respondeu com a voz trêmula, mas firme. Não estou brava, Ana Luía.
Apenas estou trabalhando. Tenho muitas tarefas hoje. A recusa em brincar, algo que antes era parte natural da rotina, deixou Pedro, o mais velho, desconfiado e ferido. Você sempre limpava e brincava, acusou ele. Estava errado, retrucou Lúcia, engolindo o choro. Preciso me concentrar no meu serviço. Durante as semanas seguintes, a mansão Vasconcelos regrediu a um estado de tristeza cinzenta. As crianças não voltaram a ser as piores do mundo por maldade, mas por desespero. Bruno derramou suco no chão de propósito, esperando uma bronca, uma lição, qualquer reação humana de Lúcia. Em vez disso, recebeu apenas um silêncio profissional, enquanto ela limpava a sujeira sem sequer olhar para ele. Pedro, sentindo-se traído, fechou-se novamente em sua concha, parando de falar durante o jantar e abandonando os pedidos de ajuda nos deveres. Quando questionou o pai sobre o que havia acontecido, Rodrigo repetiu o discurso ensaiado sobre limites entre patrão e empregado, deixando o filho magoado e confuso ao ouvir que Lúcia não era, e nunca seria, parte da família. A situação atingiu o limite um mês depois, quando Ana Luía teve uma crise de choro devastadora. "Eu odeio todo mundo!" gritou ela, correndo para o quarto. Ao tentar consolá-la, Rodrigo foi atingido pela verdade nua e crua dita pela filha. "A culpa é sua. Você falou alguma coisa para ela. Antes ela gostava da gente, agora ela finge que a gente não existe. Você tirou a única pessoa que amava a gente de verdade." Rodrigo tentou argumentar, mas sabia que a menina tinha razão. Ele havia trocado a felicidade real dos filhos pela segurança de um limite imaginário sugerido por sua irmã. Naquela noite, a culpa o impediu de dormir. Ao descer para beber água, encontrou Lúcia na cozinha, sentada no escuro com uma xícara de chá e olhos vermelhos de quem chorara escondida. "Desculpa, não devia estar aqui", disse ela, levantando-se rapidamente, pronta para fugir. "Pode ficar, é sua casa também", murmurou Rodrigo, arrependido. "Não é não", rebateu Lúcia com uma amargura justificada. "O senhor deixou bem claro que sou apenas funcionária." Rodrigo pediu que ela se sentasse e tentou justificar que estava apenas seguindo conselhos para proteger as crianças, mas Lúcia, exausta de fingir frieza, explodiu. "O senhor quer os benefícios de ter alguém que ama seus filhos, mas sem as complicações desse amor. O senhor acha que vou embora? Eu já disse, essas crianças são a família que eu nunca tive." Quando Rodrigo expressou seu medo de que ela se casasse e abandonasse tudo, Lúcia o olhou fixamente e desmontou seu argumento com uma lealdade feroz. "Se aparecer alguém, essa pessoa terá que aceitar que eu amo 4 crianças que não são minhas. Se não aceitar, não serve para mim." Rodrigo percebeu ali, diante daquela mulher forte e vulnerável, que estava cometendo o mesmo erro de quando a esposa morreu. Afastava o amor por medo de sofrer, punindo os filhos no processo. Rodrigo encarou Lúcia na penumbra da cozinha, o silêncio da casa apenas amplificando o peso de suas próprias falhas. As palavras dela, carregadas de uma verdade dolorosa e irrefutável, ecoavam em sua mente, desmontando a lógica fria e defensiva que ele construíra com a ajuda equivocada da irmã. Ele percebeu, com uma clareza avassaladora, que ao tentar proteger os filhos de um possível abandono futuro, ele os estava submetendo a um abandono presente e real, a privação do afeto de quem eles amavam. "Você tem razão", admitiu ele, a voz rouca embargada pela culpa. "Fui um idiota, um covarde que usou o medo como escudo." Lúcia suspirou, a tensão em seus ombros relaxando minimamente ao ver a sinceridade nos olhos do patrão. "Foi, Rodrigo. O senhor foi. Mas a boa notícia é que idiotices podem ser consertadas, desde que haja vontade." "Como?" perguntou ele, num tom quase suplicante, como um homem perdido buscando direção. "Sendo pai de verdade", respondeu Lúcia, aproximando-se um passo, quebrando a barreira física que ele impusera semanas antes. "Não fugindo das emoções deles, não terceirizando o afeto e, principalmente, não me impedindo de amá-los. Se o senhor tem medo de que eu vá embora, use esse medo para fortalecer os laços agora, não para cortá-los." Rodrigo assentiu lentamente. Uma nova compreensão se formava em seu peito. Ele não precisava carregar o fardo da viuvez e da paternidade solitária para sempre. "Quero tentar de novo", disse ele, firme. "Mas dessa vez, quero participar. Não quero apenas observar você ser incrível com eles à porta do escritório."
Quero aprender a ser incrível também. Podemos ser uma equipe. Lúcia sorriu, um sorriso genuíno que iluminou a cozinha escura. Uma equipe. Eu gostaria muito disso. O sol da manhã seguinte trouxe consigo uma promessa de redenção. Rodrigo acordou cedo, ensaiando mentalmente o que diria, sentindo um frio na barriga que não sentia antes de nenhuma reunião de negócios. Ele reuniu as 4 crianças na sala de estar. Eles desceram as escadas arrastando os pés, com expressões desconfiadas, fechadas, reflexo do ambiente tóxico das últimas semanas. Pedro mantinha os braços cruzados, defensivo. Ana Luía tinha os olhos inchados. Os gêmeos pareciam apenas tristes. Rodrigo respirou fundo, sentando-se no centro, vulnerável. Crianças, o papai errou feio, começou ele, sem rodeios. A frase pegou todos de surpresa. Pedro franziu a testa, o ceticismo estampado no rosto. Errou como? Perguntou o menino, testando o terreno. Pedi para Lúcia ficar longe de vocês, confessou Rodrigo, olhando nos olhos de cada um. Foi uma decisão estúpida e injusta. Ana Luía, com a inocência ferida de quem não entende as complexidades adultas, perguntou com a voz trêmula: Por que você fez isso, pai? Rodrigo engoliu em seco. Porque tive medo. Medo de que vocês se apegassem demais e sofressem se ela fosse embora um dia, como a mamãe foi. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas necessário. Bruno, com a sabedoria simples das crianças, quebrou o gelo. Mas a Lúcia não vai embora. Rodrigo olhou para o filho. Como você sabe? Bernardo completou a frase do irmão. Porque ela ama a gente. E quem ama não vai embora sem motivo. Vocês amam ela? Perguntou Rodrigo, embora já soubesse a resposta. Muito! Gritaram os 4 em uníssono, uma explosão de sentimento que fez as paredes da sala vibrarem. Rodrigo sorriu, sentindo um peso gigantesco sair de suas costas. Então, o papai vai parar de ser bobo. A proibição acabou. A Lúcia pode voltar a ser carinhosa, pode brincar, pode abraçar. E eu vou tentar ser menos chato também. Antes mesmo que ele pudesse terminar a frase, as crianças explodiram em gritos de alegria pura e selvagem, correndo em disparada pela casa como uma manada de pequenos elefantes felizes, gritando o nome de Lúcia ponto eles a encontraram na lavanderia, dobrando lençóis com a expressão melancólica de quem esperava mais um dia de frieza forçada. Lúcia! O grito coletivo a fez pular de susto. Antes que ela pudesse reagir, foi atropelada por 4 abraços simultâneos. Ana Luía agarrou-se à sua cintura, Pedro encostou a cabeça em seu ombro, e os gêmeos se penduraram em suas pernas. Oi, meus amores, disse ela, as lágrimas brotando instantaneamente enquanto largava o trabalho para retribuir o carinho. Papai disse que você pode ser legal de novo, contou Ana Luía, radiante. É mesmo. Lúcia olhou para a porta, onde Rodrigo observava a cena com um sorriso emocionado. Ele assentiu discretamente. É, e disse que foi bobo, acrescentou Pedro, arrancando uma risada chorosa de Lúcia. Ele disse isso mesmo. E disse que nunca mais vai acontecer, garantiu ela, beijando o topo da cabeça de cada um. Eu senti tanta falta de vocês. Prometo que nunca mais vou ficar fria, a não ser que seja para dar picolé. Nos meses que se seguiram, a mansão Vasconcelos floresceu. A transformação não foi apenas na rotina, mas na alma da casa. Rodrigo cumpriu sua promessa. Reduziu drasticamente as viagens de trabalho, delegando funções na empresa para estar presente no jantar todas as noites. A mesa de jantar, antes lugar de silêncio constrangedor ou ausências, tornou-se coração barulhento da casa, palco de debate sobre a escola, risadas sobre desenhos animados e planos para o fim de semana. Lúcia e Rodrigo operavam numa sintonia perfeita, uma dança parental onde um cobria as lacunas do outro. Ela trazia ternura, o acolhimento, o toque suave. Ele trazia a segurança, a estrutura, surpreendentemente, uma disposição para brincadeiras que ninguém sabia que existia. Aos poucos, Lúcia deixou de ser vista como a funcionária que ajuda e passou a ocupar, organicamente, o espaço vital da família. Ela ajudava Pedro com as complexidades da matemática e da adolescência incipiente, ouvia os segredos de Ana Luía, controlava a energia inesgotável dos gêmeos. Rodrigo observava tudo isso não com ciúmes, mas com uma gratidão profunda. Ele via seus filhos curados, felizes, crescendo com confiança. E
Inevitavelmente, ao observar a mulher que tornará tudo aquilo possível, algo dentro dele começou a mudar também. A gratidão transformou-se em admiração, e a admiração, lentamente, aqueceu-se em algo mais profundo. Certa noite, 6 meses após a reconciliação, depois que as crianças já estavam dormindo, Rodrigo encontrou Lúcia na varanda, observando o jardim iluminado pelo luar. Lúcia, chamou ele suavemente. Ela se virou, o rosto sereno. Obrigado. Ela franziu a testa, sorrindo. Pelo que agora, Rodrigo, por ter feito os gêmeos comerem brócolis. Ele riu, balançando a cabeça. Não, por me ensinar a ser pai de novo. Você sempre diz que eu era pai, mas eu estava paralisado. Você me deu a coragem para descongelar. Eles sentaram-se lado a lado no banco de madeira, o silêncio da noite sendo confortável, não opressivo. Havia uma eletricidade no ar, uma tensão não dita que vinha crescendo entre eles. Lúcia olhou para as mãos, hesitante, antes de fazer a pergunta que pairava em sua mente há tempos. Rodrigo, posso te perguntar uma coisa pessoal? Como amiga? Ele assentiu, virando-se para ela. Claro. Ela respirou fundo. Você ainda ama Fernanda? A pergunta pairou no ar, pesada e necessária. Rodrigo não desviou o olhar. Ele olhou para o céu estrelado por um momento, buscando a verdade em seu coração, e depois voltou a olhar para Lúcia. Sempre vou amar, disse ele com honestidade. Ela foi minha primeira esposa, a mãe dos meus filhos, parte da minha história. Esse amor nunca vai desaparecer. Lúcia assentiu, sentindo uma pontada de tristeza compreensível, mas Rodrigo continuou. Mas eu não estou perguntando se você a esqueceu, disse Lúcia. Estou perguntando se você ainda está apaixonado por ela. Se o lugar ao seu lado ainda está ocupado por um fantasma. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, processando a distinção. Não, respondeu-lhe finalmente, a voz firme. O amor mudou. Virou gratidão, virou saudade, virou carinho pela memória. Mas não é mais paixão viva. Não é mais aquele fogo que precisa de presença. Ele fez uma pausa, e seus olhos encontraram os de Lúcia com uma intensidade nova. E sabe por quê? Por quê? Sussurrou Lúcia, o coração começando a acelerar no peito. Porque me apaixonei por outra pessoa, confessou Rodrigo. O mundo de Lúcia parou por um segundo. O medo e a esperança colidiram. Por quem? Perguntou ela, embora sua alma já suspeitasse da resposta. Você sabe, disse ele, aproximando-se milímetros no banco. Lúcia recuou levemente, o fantasma da profissionalização ainda assombrando. Rodrigo, isso parece loucura. Eu vim aqui para trabalhar. Eu sou a faxineira. Não era para eu me envolver com a família dessa forma. Não é loucura, Lúcia. É a vida acontecendo. E se for loucura, então eu sou louco, rebateu ele com suavidade. E você? Vai me dizer que não sente nada. Lúcia olhou para aquele homem que vira quebrado e ajudara a consertar. Viu o pai amoroso, o parceiro leal, o homem que aprenderá a ouvir. Não, não é loucura, admitiu ela, a voz embargada. Porque eu também me apaixonei. Rodrigo sorriu, um sorriso de alívio e encanto. Por quem? Provocou ele, devolvendo a pergunta. Por um pai incrível que estava perdido na escuridão e teve a coragem de encontrar o caminho de volta para os filhos. E que, no caminho, encontrou a mim também. Não houve mais necessidade de palavras. Rodrigo inclinou-se, sob a luz das estrelas que testemunhavam o renascimento daquela casa, beijou Lúcia. Foi um beijo suave no início, hesitante, carregado de respeito e de promessas, mas que logo se aprofundou, selando um pacto silencioso de que eles não eram apenas uma equipe para as crianças, mas parceiros para a vida. Ali, no jardim onde antes reinava o abandono, nascia um novo capítulo de amor. O beijo no jardim, sob a testemunha silenciosa das estrelas, marcou o fim de uma era de solidão e o início de um território inexplorado para Rodrigo e Lúcia. Quando se afastaram, ainda com a respiração descompassada e os rostos corados pela audácia do momento, uma nova realidade se impôs. Não eram mais apenas patrão e funcionária, nem apenas dois adultos unidos pelo amor a 4 crianças órfãs. Eram um casal, ainda que secreto, tateando no escuro a paixão recém-descoberta. E agora?
sussurrou Lúcia, a voz trêmula não de medo, mas da vertigem de quem salta de um penhasco esperando voar. Rodrigo segurou as mãos dela, calejadas pelo trabalho que sustentara aquela casa, e beijou-as com uma devoção quase religiosa. Agora vamos devagar, respondeu ele, embora seus olhos dissessem que ele queria correr. As crianças são nossa prioridade. Precisamos ter certeza de que elas estão prontas para ver o pai e a Lúcia juntos de outra forma. Lúcia concordou, sentindo o peso da responsabilidade. Ela sabia que o coração daquelas crianças era um terreno sagrado e frágil, que já havia sido bombardeado pela perda e reconstruído tijolo por tijolo com muito esforço. Você acha que elas vão aceitar? Perguntou ela, uma insegurança antiga batendo à porta. Elas já te amam como mãe, Rodrigo garantiu, acariciando o rosto dela. Na cabeça delas, você já ocupa esse lugar. Só falta a gente oficializar para o mundo. Apesar da garantia, decidiram manter o romance em segredo por algumas semanas, um pequeno universo particular onde trocavam olhares cúmplices sobre a mesa do café da manhã e toques furtivos quando as crianças estavam distraídas com a televisão. Mas subestimar a percepção de Pedro, Ana Luía, Bruno e Bernardo foi o primeiro erro do casal. A casa, que antes vibrava com a tensão do abandono, agora vibrava com uma eletricidade diferente. As crianças notaram que o pai sorria para o nada enquanto lia o jornal. Notaram que Lúcia cantarolava músicas românticas enquanto cozinhava. E, principalmente, notaram como os dois se olhavam. Não era o olhar de quem pede um copo d'água ou discute a lista de compras. Era o olhar de quem encontrou um tesouro. Numa tarde de sábado, enquanto assistiam a um filme na sala, Pedro, com seus 12 anos e a franqueza desconcertante da pré-adolescência, pausou o vídeo e encarou os adultos sentados em poltronas separadas, mas com os corpos magneticamente voltados um para o outro. Vocês vão namorar logo ou a gente vai ter que trancar vocês no escritório, disparou o menino. Rodrigo engasgou com o próprio café e Lúcia sentiu o rosto queimar. Pedro, repreendeu Lúcia, tentando manter a postura profissional que já não convencia ninguém. Do que você está falando? Ana Luía revirou os olhos, rindo. Ah, Lúcia, a gente não é cego. O papai olha para você igual o príncipe olha para a Cinderela no filme. Os gêmeos começaram a rir e a fazer corações com as mãos. Rodrigo, recuperando o fôlego, olhou para Lúcia e viu nela o mesmo alívio cômico. Não havia por que esconder. Vocês se importariam? Perguntou Rodrigo, a voz séria agora, buscando a aprovação daqueles que eram os verdadeiros donos de seu coração. A resposta não veio em palavras, mas em uma avalanche de afeto. As 4 crianças pularam neles, abraçando-os num bolo confuso de braços e pernas. A gente já sabia, gritou Bruno. A gente torcia por isso desde que a Lúcia fez aquele brigadeiro de paçoca, confessou Bernardo. Para eles, a formalização do namoro não era uma mudança drástica, mas a peça final do quebra-cabeça que fazia a imagem da família ficar completa. Com a bênção dos filhos, a barreira final caiu. Lúcia e Rodrigo começaram a viver o amor à luz do dia. Os jantares deixaram de ser apenas refeições para se tornarem celebrações diárias. Os passeios de fim de semana pareciam excursões de uma família que sempre existira, mas que só agora se lembrava de como funcionar. No entanto, a transição não foi isenta de desafios externos. A sociedade dos Jardins, com seus muros altos e preconceitos ainda mais elevados, cochichava. A faxineira que virou patroa era um prato cheio para fofocas da vizinhança. Houve olhares tortos quando Rodrigo levou Lúcia a um jantar de negócios e o retorno de Patrícia, a irmã de Rodrigo, trouxe uma nova onda de tensão. Mas, diferentemente da primeira vez, Rodrigo não hesitou. Quando Patrícia ensinou novamente que Lúcia era uma oportunista, Rodrigo cortou o laço da toxicidade com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. Patrícia, esta mulher salvou minha vida e a vida dos meus filhos. Se você não consegue respeitar a mulher que eu amo, não é bem-vinda nesta casa. Lúcia, ouvindo da cozinha, chorou silenciosamente, não de tristeza, mas pela certeza de que, pela primeira vez na vida, tinha alguém que a defendia contra o mundo. 6 meses se passaram nesse ritmo de construção e fortalecimento. A casa, antes um mausoléu de memórias dolorosas, era agora um lar vibrante, cheio de plantas que Lúcia cultivava, desenhos das crianças nas geladeiras e fotografias novas misturadas às antigas. Fernanda não foi esquecida. Sua memória foi integrada,
honrada, mas deixou de ser uma âncora que prendia o barco no porto para ser o vento que empurrava as velas suavemente. Rodrigo sabia que era a hora do próximo passo. Ele planejou tudo com a ajuda dos cúmplices mais entusiasmados do mundo. As crianças, numa tarde dourada de domingo, eles organizaram um piquenique no jardim. O mesmo jardim que um dia fora palco de destruição pelas mãos de crianças revoltadas. Agora, as flores estavam intactas e belas. Rodrigo estava visivelmente nervoso, limpando as mãos na calça a cada 5 minutos. Lúcia, chamou ele, quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo. Ela estava servindo suco para Bernardo. Oi, respondeu, virando-se com aquele sorriso que se tornará o farol de Rodrigo. Ele se levantou, e as 4 crianças pararam imediatamente o que estavam fazendo, formando um semicírculo de expectativa. Prendendo a respiração, Rodrigo caminhou até ela, pegou suas mãos e ali, na grama verde de sua casa, ajoelhou-se. Lúcia levou as mãos à boca, os olhos arregalados. O silêncio do jardim era absoluto, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro. Lúcia Mendes, começou ele, a voz embargada pela emoção crua. Há alguns meses, você entrou nesta casa com uma carta de recomendação amassada e uma bolsa pequena. Você encontrou um homem quebrado e 4 crianças que gritavam por socorro. Você não fugiu. Você ficou. Você limpou não só a sujeira do chão, mas a sujeira das nossas almas. As lágrimas já escorriam livremente pelo rosto de Lúcia. Rodrigo tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Eu não posso te prometer uma vida sem problemas, mas posso prometer que nunca mais você estará sozinha. Quero que você seja minha parceira, minha amiga, meu amor. Lúcia, você aceita se casar comigo e, oficialmente, ser a mãe das minhas crianças? Lúcia olhou para ele, depois olhou para Pedro, Ana Luía, Bruno e Bernardo, que a olhavam com olhos brilhantes, torcendo, vibrando. Ela sorriu, um sorriso que continha toda a felicidade que lhe fora negada na infância e que agora transbordava. Rodrigo, ela começou, a voz falhando, antes de olhar para as crianças, corrigiu suavemente, com ternura infinita. Quer dizer, nossas crianças. Rodrigo sorriu, entendendo a profundidade da correção. É verdade, nossas crianças. Eu aceito, disse ela. Aceito 1000 vezes. O sim foi o gatilho para a celebração. As crianças gritaram como se o time delas tivesse ganhado a Copa do Mundo. Ela disse sim, berrou Bruno, correndo para abraçar as pernas de Rodrigo e Lúcia, derrubando o casal na grama entre risadas e beijos. Agora Lúcia vai ser nossa mãe de verdade, comemorou Ana Luía, chorando e rindo ao mesmo tempo. Pedro, tentando manter a postura de adolescente durão, limpou uma lágrima discreta e murmurou. Nunca mais vai embora. Nunca, prometeu Lúcia, abraçando forte. Família não abandona família. O casamento, realizado 3 meses depois, não foi um evento social pomposo para impressionar a alta sociedade paulistana. Foi uma cerimônia íntima, realizada no próprio jardim da mansão, o lugar que simbolizava a cura de todos eles. Lúcia vestia um vestido branco simples, mas elegante, com flores naturais no cabelo, parecendo uma visão de paz. Rodrigo, esperando no altar improvisado sob um arco de flores, nunca estivera tão bonito, não pela roupa cara, mas pela luz que emanava de seus olhos. Não havia juiz de paz ou padre tradicional. Eles escolheram celebrar a união com votos escritos por eles mesmos e pelas crianças. Pedro levou as alianças, caminhando com uma solenidade comovente. Ana Luía leu um poema que escrevera, falando sobre como o amor é capaz de consertar corações quebrados. Os gêmeos, encarregados das flores, espalharam pétalas e algumas folhas secas que acharam bonitas pelo caminho. Quando Rodrigo colocou a aliança no dedo de Lúcia, ele disse, "Você me devolveu a vida." E quando Lúcia colocou a aliança em Rodrigo, ela respondeu, "Você me deu um lar." A festa que se seguiu foi a antítese do silêncio sepulcral que reinava na casa um ano antes. Havia música, comida caseira feita sob a supervisão exigente de Lúcia, que não abriu mão de seus doces artesanais na mesa, e risadas. Risadas altas, desinibidas, que ecoavam pelos 3 andares da mansão, expulsando qualquer fantasma de tristeza que ainda pudesse estar escondido nos cantos. Naquela noite, enquanto dançava com Rodrigo sob as estrelas, Lúcia olhou ao redor.
Viu Pedro conversando animadamente com uma prima, Ana Luía dançando com o pai de Rodrigo e os gêmeos correndo incansavelmente. Ela sentiu uma plenitude que nunca imaginara ser possível. A menina órfã de 15 anos, que perderá tudo e se sentirá invisível, agora era o centro de um universo de amor. Ela não apenas encontrara uma família, ela a construíra, dia após dia, com paciência, brigadeiros e coragem. A casa finalmente tinha a paz que merecia. Mas, enquanto Lúcia descansava a cabeça no ombro do marido, acariciando distraidamente o próprio ventre, ela sabia que aquela felicidade estava prestes a se expandir ainda mais. O amor, afinal, é uma força que cresce, se multiplica e, às vezes, traz surpresas que redefinem mais uma vez o sentido da palavra família. Mas essa nova semente de esperança, esse novo capítulo que já começava a se escrever dentro dela, seria a revelação para o futuro próximo, a coroação final de sua jornada. 2 anos após o casamento no jardim, a vida na mansão Vasconcelos havia entrado em um ritmo que Lúcia gostava de chamar de caos harmonioso. Não era o silêncio sepulcral de antigamente, nem a guerra de trincheiras que ela encontrara em seu primeiro dia. Era o som vibrante de uma família viva. Tênis jogados no hall de entrada, debates acalorados sobre qual filme assistir na sexta-feira à noite, lições de casa espalhadas na mesa da cozinha e, acima de tudo, risadas. Lúcia, agora oficialmente a senhora da casa, mas eternamente a alma que a sustentava, sentia-se plena. No entanto, nas últimas semanas, um cansaço diferente e um brilho novo nos olhos denunciavam uma mudança que ela guardava como um segredo precioso. Quando o teste confirmou que seu coração já sabia, ela esperou Rodrigo chegar do escritório. Encontrou-o no jardim, observando os filhos brincarem. Ao sussurrar a notícia em seu ouvido, viu o medo inicial nos olhos dele. O trauma da perda ainda era uma cicatriz, transformar-se, segundo a segundo, em uma alegria pura e desmedida. Ele a girou no ar, rindo, atraindo a atenção das 4 feras curiosas. A revelação para as crianças foi um evento por si só. Sentados na sala, com o suspense teatral criado por Rodrigo, os 4 irmãos aguardavam. O time vai aumentar, anunciou ele. Houve um segundo de silêncio processando a informação, seguido por um caos de euforia. As crianças estavam eufóricas com a ideia de ter um irmãozinho ou irmãzinha. Pedro, agora um adolescente espichado e protetor, sorriu com uma maturidade que comovia. Ana Luía, a eterna pequena mãe, já fazia planos de como ajudar. Os gêmeos, Bruno e Bernardo, preocuparam-se momentaneamente se teriam que dividir o videogame, mas logo se entusiasmaram com a possibilidade de ensinar truques ao novo membro. A pergunta inevitável surgiu: vai ser menino ou menina? Lúcia e Rodrigo trocaram um olhar cúmplice. Ainda não sabemos. Querem que seja surpresa? Não, gritaram os 4 em uníssono, a impaciência infantil falando mais alto. Queremos saber. Semanas depois, no exame que revelou o sexo, a casa explodiu em rosa. Seria uma menina, mas a verdadeira missão ainda estava por vir: o nome. Rodrigo sugeriu que as crianças escolhessem. Ele queria que aquele bebê fosse, desde o primeiro sopro de vida, parte integrante do clã, e não apenas filha do novo casamento. O conselho familiar foi convocado na sala de jantar. Vários nomes foram jogados na mesa. Os gêmeos sugeriram nomes de super-heroínas, o que rendeu risadas. Ana Luía queria nomes de princesas. Mas foi Pedro, o filho mais velho, aquele que carregara a maior parte da dor e da revolta anos atrás, quem silenciou a mesa com sua sugestão. Ele olhou para Lúcia com uma seriedade profunda e disse: caia a esperança. Esperança? Perguntou Rodrigo, curioso. Pedro assentiu. Por que a mãe Lúcia trouxe esperança para nossa família quando a gente achava que tudo estava perdido? Explicou ele, com a voz embargada. Ana Luía, com os olhos brilhando, completou o raciocínio do irmão. É verdade. A gente estava no escuro, tristes e bravos. E agora vem uma bebê que é feita dessa esperança que ela plantou. Os gêmeos, entendendo a gravidade e a beleza do momento, concordaram com a cabeça, sem piadas dessa vez. Lúcia sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Nenhum nome no mundo poderia ser mais perfeito. Esperança, sussurrou ela, acariciando a barriga. Ela vai carregar a história de amor de todos nós.
A festa continuou até tarde, sob um céu estrelado que parecia abençoar aquela união. A casa, que antes ecoava gritos de raiva e portas batendo, agora vibrava com música, conversas e gargalhadas. Era a prova viva de que o amor é a única força capaz de transmutar dor em alegria. Quando os últimos convidados foram embora e o silêncio da noite desceu sobre os jardins, Lúcia fez sua ronda habitual. Não como a faxineira que checava a limpeza, mas como a mãe que zela pelo sono dos filhos. Ela entrou no quarto de Pedro. Ele dormia com um livro sobre o peito, o rosto sereno de quem sabe que é amado, que tem um futuro brilhante. Beijou-lhe a testa. Foi ao quarto de Ana Luía, que dormia abraçada a um porta-retrato, onde havia uma foto de Fernanda e uma de Lúcia, lado a lado. Lúcia sorriu. Não havia competição, apenas soma. Passou no quarto dos gêmeos, que, como sempre, haviam adormecido na cama do outro, num emaranhado de braços e pernas, exaustos de tanto brincar. Cobriu-os com cuidado. Por fim, foi ao berço de Esperança. A bebê dormia tranquila, a personificação da paz que reinava naquela casa. Obrigada, sussurrou Lúcia para o universo, para Deus, para a memória de seus próprios pais e até para Fernanda, onde quer que ela estivesse. Obrigada por me permitir amar essas crianças, por me dar a família que eu sempre quis, do jeito torto e perfeito que ela aconteceu. Rodrigo apareceu na porta do quarto, observando-a com adoração. Vem deitar, meu amor, chamou ele baixinho. A Esperança vai acordar daqui a pouco querendo mamar e você precisa descansar. Já vou, respondeu ela. Lúcia deu um último beijo na testa da filha, sussurrou um boa noite, meus amores, abrangia a casa inteira, e caminhou em direção ao seu quarto, onde seu marido e companheiro de vida esperava. A mansão nos jardins, imponente e bela, finalmente abrigava o que sua fachada prometia. Um lar. Aquela era a prova definitiva de que, às vezes, as melhores famílias não são aquelas em que nascemos, mas aquelas que escolhemos construir com coragem, perdão e muito amor. O amor venceu o luto, a esperança venceu o medo, e desta vez, para sempre.